Olá, meus nobres, como vocês estão? Tranquilo? Vamos para mais um vídeo. Vamos falar sobre o relevo terrestre. Como que esse relevo se formou? Através de quê? Então, nós vamos estudar duas distinções aí bem interessantes, bem peculiares. Quais são essas distinções? São os agentes internos e externos. O próprio nome está falando, agentes, ação, aqueles que fizeram uma ação. Então vamos lá começar agentes internos e externos. Começando então pelos agentes internos. O que são os agentes internos ou endógenos? São aquelas forças da natureza que vêm do interior da Terra. De antemão já digo, prestem bem atenção, anote aí no seu caderninho. São forças da natureza. Os seres humanos não têm qualquer influência. Os seres humanos não têm qualquer influência. Essas forças são provenientes do interior da Terra. Vamos ver? São considerados criadores do relevo, como acabei de dizer. Ele que criou aquela força, fez de alguma maneira na crosta terrestre, forçou de alguma maneira a crosta terrestre, a litosfera, e ali se originou alguma coisa. Atuam do interior em direção à superfície e podem ocorrer de forma lenta e prolongada ou com violência e rapidez. Então, as duas formas podem ocorrer. Por exemplo, num dos agentes, demoram milhões de anos para se formar uma fresta de 1 metro, 2 metros. Ou para uma altitude assim também. Então, levam centenas de anos. Porém, existem outras ações que podem ser muito rápidas, como as erupções vulcânicas. E é aí que a gente vai ver cada um deles. Vamos lá? Então, primeiro, a deriva continental. É um processo chamado de tectonismo. O que é o tectonismo? A crosta terrestre ela está sobre a segunda camada que a gente já estudou, que é o manto. Então, literalmente, nós estamos boiando sobre o magma. Sobre o magma. Boiando. Boiando. Então, dessa maneira, este cientista alemão Alfred Wegener, ou Wegener, desenvolveu uma teoria chamada de deriva continental. O que é isso? A litosfera, que é a placa sólida, ok? Ela está boiando, porém é como se fosse um quebra-cabeças, de tanto se movimentar. Vamos imaginar o processo de calor, frio na atmosfera. Calor, frio, calor, frio. Aquela placa não vai suportar, então ela vai se romper, tá? De alguma maneira. Segundo essa teoria, os continentes atuais originam de um outro chamado Pangeia. Em algum momento, acho que vocês já devem ter falado do Pangeia. O que era o Pangeia? Um único continente em meio aos oceanos. E aí o que acontece? Com o tempo, esse continente foi se separando, num processo chamado deriva continental. Anotou? Deriva continental. Wegener chegou a essa conclusão após analisar a costa leste dos continentes sul-americanos, que parecia se encaixar com a costa oeste do continente africano. Se você pegar o mapa do Brasil, ele vai se encaixar certinho com a costa oeste do continente africano. Então ele começou daí a sua ideia de deriva continental. Tá? O Pangeia se fragmentou há cerca de 200 milhões de anos, era um só e separou, o de cima e o de baixo. O de cima foi chamado Laurásia e o de baixo chamado Gondwana, que foram se afastando lentamente, formando os atuais continentes. Vamos verificar no mapa? Olha aí, ó. Era um único continente. Então ele se separou, veja aqui, ó, em Laurásia e Gondwana. Professor, então Laurásia é Europa e Ásia? Também, mas também tem América do Norte. Olha aqui, ó. Europa
América do Norte. E Gondwana, América do Sul, África, Índia, Antártida e Austrália. Olha aqui, ó, até se formar estas placas tectônicas que aqui estão. Beleza? Olha aí, ó, são as grandes placas tectônicas. Então, elas são inteiriças assim? Não, entre elas também tem outros cortes, mas essa daqui comanda todas. Cada uma delas tem a placa africana, a placa sul-americana, a placa indo-australiana. Aqui a Eurásia, olha só. Certinho? Vamos lá, continuando. Olha aí, tectônica de placas. Olha o movimento, ó. Hoje, ontem. Pangeia, tudo junto. Separou. Ok? Legal essa movimentação, né? A teoria das placas tectônicas. A litosfera é formada por placas de rochas dominantes de placas tectônicas que flutuam, entre aspas, sobre o magma e movem-se muito lentamente, ora se aproximando, ora se afastando. Olha aqui o exemplo. Ó. Aqui se aproxima, aqui se afasta. Para esses movimentos, nós temos nomes a eles. Guardem aí. De acordo com o movimento das placas tectônicas, os limites entre elas podem ser, olha aí, ó, primeiro, convergente, a placa se choca. Convergente, colisão. Convergente, colisão. Convergente, colisão. Convergente, colisão. Então ela colide. Tanto ela pode soerguer, vai formar montanha, como uma é mais resistente e aí a outra pode vir por baixo, por subducção, já a gente vai ver. Pode ser divergente, separando, as placas se separam, geralmente estão no oceano, mas tem uma lá na América do Norte, na falha de San Andreas, e transformantes, as placas se atritam. Então, ó, convergente, divergente, transformante, convergente, divergente, transformante, deslizante, por aí vai. Olha aí como é que ela é, ó. Veja como são aqui as placas, ó. A placa africana, a placa indiana, indo-australiana, a placa da Antártida, placa de Nazca, placa sul-americana, placa norte-americana e a eurasiana. Voltando ao nosso estudo, ao nosso vídeo, na verdade, vamos ver agora os agentes externos. Então, o que são os agentes externos? Aqui já é fora da crosta terrestre. Então, são os elementos, são os fatores que estão trabalhando por fora. Eles estão modelando o relevo. E quais são esses modelando esse relevo? Quais são os efeitos? Quais são as ações? É chamada de intemperismo ou meteorização. Traduzindo, erosão. Tradução, erosão. Intemperismo é o desgaste do solo através da erosão, ok? É o processo de decomposição das rochas quando exposta à atmosfera. Então, essas rochas estão em contato com a atmosfera, com a camada de gases, e aí nós temos o intemperismo. Lembrando que o intemperismo, em princípio, já já a gente vai ver as diferenças, são as ações da natureza, ok? Pode ser químico, físico e biológico. Então, o químico é quando há a desintegração das rochas pela ação da água. Então, a água se mistura às substâncias da rocha e aí há o intemperismo. Físico, quando há desintegração das rochas devido à oscilação da temperatura. Então, veja bem, o químico ele muda a substância da rocha. O físico, existe a questão da temperatura. Então, está aqui a rocha, quente, frio, ela se dissolve.
mas não muda a substância. E tem o biológico, que desintegra essas rochas devido à ação de seres vivos. Como uma planta pode entrar e quebrar essa rocha, o próprio ser humano causar essa erosão. Então, através de intemperismo, certo? Vamos lá ver algumas situações. Tipos de erosão causados pelos agentes externos. Os rios, veja o que um rio pode fazer. O Grand Canyon, uma erosão fluvial. Ventos, veja que escavou a rocha. As chuvas com desmoronamentos. Isso é muito comum, a gente vê em costas de morro, a chuva entra no solo e faz com que há o deslizamento. Continuando, as geleiras, erosão glaciária. Aqui a gente vê um fiord. Aqui, ó, é uma teoria que aqui foi uma grande pedra de gelo que foi derretendo e virou isso aqui, causando esse vale aqui através das geleiras. As morainas, tá? Que é o gelo vai derretendo e vai formando essas rochas que ficam em pé, que são mais resistentes. A erosão marinha, formando os túmulos, as restingas e as falésias. A água vai bater nessas rochas, essas rochas vão ficando desgastadas até formar essas falésias, ou penhascos, também conhecido, certo? Erosão antrópica é quando há o uso inadequado do solo. E aí é provocado pelos seres humanos. Antrópicas quer dizer seres humanos. Ok? E aí a gente vê algumas outras formas de trabalho no relevo terrestre, né, de forma natural. Veja aí, que paisagem bonita. Aqui foi o quê? Um modelado, tá? Uma planície aqui, ó, desgastou e ficou tudo acumulado aqui embaixo. Ok? Olha aqui a formação, ó. A rocha ficou aqui e o processo de intemperismo desgastou o solo até que ficou somente a rocha mais resistente. Professor, a rocha não desgasta também? Desgasta, só que ela demora mais tempo. Uma chapada, veja bem que desgastou aqui nesse planalto, mas desgastou e todo o processo erosivo vai levando. Isso dura, gente, milhões de anos. Ok? Veja aí uma planície também. Uma cidadezinha aqui, ó, rodovia. Uma formação que desgastou bastante com o processo de tempo. As águas trabalhando a cachoeira, veja como é que está formando aqui as rochas. Todo esse processo, com exceção dos seres humanos, duram centenas de anos. Tá? O desgaste, centenas de anos. Aqui é a erosão marinha, que a gente já viu anteriormente. E outros tipos de relevo, o relevo submarino, que também é trabalhado pelas águas marinhas. Olha aí, que a gente viu lá atrás, lá na primeira aula. Beleza, galera? No mais, a gente fica por aqui e esperem para o próximo vídeo. Valeu!